Bate-papo na Estância. Estamos conversando hoje com o Reinaldo Medalha. E o Reinaldo, uma pessoa também que gosta de ler. Reinaldo, conte aos internautas aí que tipo de literatura você aprecia e se tem alguma dica de alguma leitura interessante para o nosso internauta, Reinaldo. Eu penso que a pessoa, o leitor, né, ele não deve se fixar em apenas um gênero ou em autor especificamente, porque senão ele fica, vamos dizer assim, engessado segundo aquele pensamento. Eu acho que a leitura deve ser, digamos, eclética, né? A pessoa deve ler de tudo, desde bula de remédio, né, até os filósofos, né? A filosofia é algo que me apaixona, porque ela nos mostra claramente, né, e nos dá respostas para aquelas perguntas iniciais que fazemos lá na adolescência: quem sou eu? Por que eu estou no mundo? O que eu vim fazer aqui? Quanto tempo vai ter a duração da minha vida? Qual é a razão disso tudo? Né? Então são perguntas que, quando a gente começa a se fazer, nós vamos encontrar respostas nos livros, né? E nós temos excelentes autores, excelentes filósofos fantásticos, que se a gente se deixa, vamos dizer assim, conduzir por eles, especificamente nesses questionamentos, com certeza a gente constrói bases firmes para apoiar os pés no futuro. Então, os filósofos cristãos, né? Santo Agostinho, né? Que coisa fantástica, o livro Confissões de Santo Agostinho, eu não me lembro quantas vezes eu já passei por ele, né? Fica às vezes na cabeceira da cama. Agora, bem da verdade, faz tempo que eu não retorno a Santa, já me deu saudade, já vou chegar em casa e buscar de novo alguma coisa dele. Mas nós vemos na literatura eclesial, né? Se eu posso usar essa palavra, mas grandes autores, né? Desde os antigos, eu dizia, um bispo norte-americano, Fulton Sheen, que escreve sobre a vida de Jesus de uma maneira maravilhosa, até os modernos, né? Até Prado Flores, digamos, né? Cantar a Missa, fantástico, né? Então, mas eu gosto também de ficção, sim. Às vezes é importante a gente ler alguma coisa, não que goste, mas pegar um livro de um best-seller, alguma coisa atual, para ver como é que o mundo anda pensando hoje em dia, né? Então, o ato de ler é algo maravilhoso, mas eu dizia, as consequências desse mundo difícil que nós vivemos, as pessoas chegam do trabalho hoje e, vamos dizer assim, se esparramam num sofá e sem ânimo para exercitar a mente, pensar. A televisão está mostrando ali tudo pronto, a imagem, não tem nem que formular vamos dizer assim, o quadro, a paisagem daquilo quando a gente está lendo. A televisão está mostrando tudo e, lamentavelmente, nem sempre, comumente, não mostra aquilo que teria valor, né? Então nós acabamos permitindo que aquilo venha pelos nossos olhos e desça goela abaixo, digamos, sem muitos questionamentos, né? Então penso que a leitura seja algo fundamental. Dizem que os brasileiros, o brasileiro é um povo que lê bastante, mas eu não sei, eu não acredito muito nessa estatística, não. Eu acho que o brasileiro lê pouco, muito pouco. Nós deveríamos ler pelo menos 1 ou 2 livros por mês, né? Que seja, né? Mas é difícil a gente encontrar pessoas que têm o hábito da leitura, e volto a dizer, porque encontra tudo pronto, às vezes, num programa de televisão, num filme, em algum lugar assim. E com isso a pessoa para de se questionar, né? Porque o livro, Gilberto, a gente lê uma frase e fala: puxa, mas isso é interessante. Abaixa o livro do colo e pensa um pouco sobre aquilo, né? Medita, né? Reflete: o que serve para mim, o que eu tiro para a minha vida disso que eu acabei de ler. Um filme ou um programa de televisão, de auditório, ele vai se desenrolando sem muita profundidade, né? Reinaldo, uma pessoa de fé, uma caminhada longa na igreja, como já disse, e nós estamos aí nesse tempo pascal, celebrando a ressurreição de Jesus. Como que é possível hoje, em 2016, nós,
cristãos, testemunharmos a ressurreição de Jesus? Ótima pergunta, não, mas realmente eu penso que primeiramente com o nosso testemunho, né? Os testemunhos dizem tudo, né? E eu penso que simplesmente chegar para alguém e falar da ressurreição de Cristo não vai atingir objetivos, não. Há toda uma vivência. Eu me lembro, se me permitem, eu me lembro quando eu tinha 4, 5 anos, então eu morava naquela casa exatamente atrás da matriz, né? Onde hoje tem um ponto de comércio, um consultório. Então minha avó morava ali, eu morei ali até os 4, 5 anos. E minhas tias, eu tinha 5 tias, né? E uma delas inclusive se tornou freira Marcelina, faleceu o ano passado, depois de 50 anos de votos como freira Marcelina, e ela que me deu as primeiras, vamos dizer assim, os primeiros passos na caminhada da fé. E antigamente se falava muito assim do Deus que castiga, né? Então você não faça isso, que o anjinho veio e castiga, o anjinho. E todo dia à tarde elas me davam um banho, isso aí minhas tias me contavam. Elas me davam um banho, minha mãe, e eu dizia que ia rezar uma Ave Maria na igreja. Não tinha trânsito algum, eu atravessava a igreja. E chegou num desses dias, era tempo de quaresma. E naquela época se revestiam, tinha muitos santos, muitas imagens dentro da igreja, e se revestiam os santos com panos roxos, né? Se cobriam os santos com panos roxos. E eu cheguei para ver os santinhos que eu via na igreja e estavam todos eles cobertos de roxo. E eu voltei chorando para casa, né? Que o santinho realmente tinha ficado bravo comigo, o que é que eu tinha feito que os santinhos não queriam me olhar mais, né? Então, estou contando isso porque para dizer que a gente não pode chegar com pílulas, vamos dizer assim, com compartimentos estanques e falar a ressurreição de Cristo hoje. Não, tem que perpassar pela vida da gente toda, né? Então, hoje para mim é fácil ir à igreja e entender a ressurreição de Cristo e ver a dimensão disto que acontece no nosso mundo. Mas por uma pessoa que simplesmente entrasse na igreja ontem, né, e visse a celebração sem um começo, meio e fim, para ela não teria significado algum. Então é preciso que a gente evangelize as pessoas, sim, mas a partir daqueles passos do querigma, do primeiro anúncio, né? Então, o amor de Deus, o pecado, a salvação, né, o dom do Espírito Santo, a inserção na comunidade, né? E viver uma vida de fé e de conversão a cada dia. Então, eu penso que se não for segundo esses passos pedagógicos, eu vou dizer realmente pedagógicos, daquele primeiro discurso de São Pedro lá em Atos dos Apóstolos, quando ele se põe à frente do colegiado e fala aquela multidão que se pôs na frente do cenáculo, se nós não seguirmos esses passos, é muito difícil falar da Páscoa, é muito difícil falar de evangelização, de catequese, de pertença à igreja, porque não existe coisa melhor na vida do que a gente se sentir pertencente a alguém ou a alguma coisa. Quando nós temos essa sensação de pertença a Jesus Cristo, de pertença a uma comunidade, oh, que delícia, que maravilha que é nós sabermos que pertencemos a Jesus e que nós vivemos imersos, mergulhados numa comunidade cristã, da qual nós fazemos parte e nos preocupamos uns com os outros. Falta, às vezes, para nós, né, que vivemos dentro da comunidade, esse olhar para fora, né, ir em direção àquele que está distante, que está fora da comunidade. Se nós ajustarmos um pouquinho essa vamos dizer assim, essa palavra de São Marcos, lá no finzinho do seu Evangelho, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, se a gente tiver um pouco mais de não diria apego, mas um pouquinho mais de esforço pessoal nesse sentido de evangelizar, nós mudaríamos o mundo, e daí sim, Padre Gilberto, as pessoas entenderiam a dimensão da Páscoa. Quando desci da vigília
do Sábado Santo para minha casa, fomos sair com a minha família, e a hora que eu desci, meus filhos conversando, e eu me entrei um pouco em mim mesmo, quando eu passava em frente da igreja, já um pouco tarde da noite, eu pensei comigo, que homem é esse que 2000 anos depois está sendo celebrado hoje? Que coisa maravilhosa essa celebração da ressurreição de Jesus Cristo, diferente de todas as outras religiões, e não estou desdizendo ou falando mal delas, pelo contrário, mas que outra religião tem um Deus que se faz carne, mora no meio de nós, vive no meio de nós, todas as nossas mazelas, exceção ao pecado, mas Jesus sempre no meio de nós, e chega ao ápice, ao apogeu, ao máximo, de dar a sua vida por nós. Mas se Jesus tivesse morrido e o seu túmulo estivesse lá com o seu corpo perecendo entre os vermes, seria ainda assim uma pessoa comum. Mas não, no resplendor da glória de Deus, ele ressurge, ele renasce, ele ressuscita. Que outra pessoa ressuscitou e permanece ressuscitado, porque nós temos a figura de Lázaro, que Jesus o ressuscita, e depois, logicamente, ele tem uma finitude na sua vida, mas Jesus não, ressuscitou e foi levado aos céus. Meu Deus, que graça é isso daí! Quantas pessoas vivem e morrem sem saber disso que nós sabemos? Obrigação nossa, então, é passar isso para os outros. Bate-papo na Estância, estamos conversando com o Reinaldo Medalha. Continue acompanhando esse papo tão interessante com o Reinaldo no próximo vídeo.